João capítulo 17, versículo 1 em diante. Eu vou ler todo o capítulo novamente. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. Versículo 9: É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, e me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei a conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra, te pedimos, ó Deus, nesse momento, a iluminação do teu Espírito Santo para entender a tua palavra. Abre o nosso coração, para que sejamos também, ó Deus, alimentados por ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Qual a vontade de Deus para a sua vida? Nós refletimos domingo passado pela manhã que Cristo aqui revela a sua vontade para a sua igreja, nesta oração sacerdotal. É o pedido de Cristo ao Pai antes da sua crucificação. É como se fosse o último pedido de Jesus Cristo para o Pai, e esse pedido é em relação ao seu povo, em relação à sua igreja. E vimos então domingo passado que Cristo,
Ele deseja que você seja guardado até o fim, segurança espiritual, conforme está descrito nos versos 5 em diante, verso 12, verso 11, quando o texto diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ou seja, Cristo pede isso. Então a vontade de Cristo é que você esteja guardado no nome do Senhor até o final da sua vida. A segunda verdade é que Cristo deseja que você seja santificado pela palavra, porque perceba o que diz o versículo de número 14: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, assim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 17, vamos ler juntos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o desejo de Cristo, o pedido de Cristo para a sua vida é que você seja santificado na palavra, santificado na verdade, seja santo, separado deste mundo, vivendo não para o mundo, mas para Deus. Então, primeiramente ele pede que sejamos guardados. Depois, ele pede para que sejamos santificados. E eu gostaria então de continuar. Qual a vontade de Cristo para a sua vida? E a terceira então verdade, o terceiro pedido de Cristo é que você cumpra a sua missão neste mundo. Que você cumpra a sua missão neste mundo. Veja o que diz o versículo 18. Vamos ler juntos? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como tu me enviaste, diz o texto, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Meus irmãos, nós temos aqui então um terceiro motivo de Cristo para a nossa vida. É a missão. A vontade de Cristo para a nossa vida, para a sua vida, é que você cumpra a sua missão neste mundo. Jesus está afirmando: assim como o Senhor, o Pai, me enviou, eu também tenho agora os enviado. Ele afirma: nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Nós não nos envolvemos com este mundo, mas nós fomos enviados a este mundo para anunciar a palavra, a fim de que outros também possam ouvir a palavra e crerem em Cristo Jesus. Porque veja o que diz o texto, versículo 20, vamos ler juntos? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isto é, o Senhor está aqui afirmando que Ele tem um propósito para com aqueles que são do Pai, que vão ouvir a palavra e que então crerão no Senhor Jesus. Nós percebemos aqui nesse texto que o Senhor Jesus está afirmando que só irão ao Pai aqueles que o Pai escolheu. Nós percebemos aqui também nesse texto que foi o Pai que deu as suas ovelhas para o Cristo, para o Filho. Veja, por exemplo, o que diz o versículo de número 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Ou seja, quem deu essas pessoas
essas ovelhas, esses discípulos, foi o Pai. Foi o Pai que deu, foi o Pai que escolheu, foi o Pai que elegeu. No entanto, a Bíblia também afirma nesse mesmo texto que aqueles que o Pai escolheu crerão, ouvirão a palavra e crerão em mim, diz a palavra. Aqueles que o Senhor escolheu, que o Senhor deu, que o Senhor me entregou, estes crerão em mim. Mas crerão como? De que modo? Qual a providência de Deus para que os eleitos possam ouvir a palavra e crerem em Cristo Jesus? A providência de Deus para que os eleitos ouçam a palavra e creiam em Jesus Cristo se chama a igreja. Se chama a igreja. Se chama o povo, os discípulos que vão neste mundo pregar a palavra, que vão neste mundo anunciar a palavra, e então aqueles que foram dados pelo Pai ouvirão a palavra e crerão em Cristo Jesus. Jesus, portanto, está afirmando esse compromisso que nós devemos ter com a missão. Ele está afirmando esse pedido ao Pai de que nós precisamos estar alinhados com a missão. Deus, o Senhor me enviou, diz o Senhor Jesus, o Senhor me enviou, e eu então estou os enviando a este mundo, para que eles possam pregar a palavra, e outras pessoas possam crer em mim, o teu povo possa crer em mim, os teus escolhidos possam crer em mim. Qual a providência de Deus para a eleição? É a igreja se levantando neste mundo e pregando a palavra, porque os eleitos então ouvirão e crerão na palavra de Deus. Portanto, nós precisamos, irmãos, estar alinhados à missão, alinhados a esse envio de Jesus Cristo. Se tem um pedido de Cristo, que ele pede ao Pai, no final da sua vida aqui na terra, antes da sua crucificação, e esse pedido é referido aqui na oração sacerdotal, é que você entenda que você foi enviado por Cristo para pregar o Evangelho nesse mundo, que nós estamos aqui em missão. Nós não estamos aqui primariamente para ganhar dinheiro, nós não estamos aqui para desfrutar dos prazeres dessa terra. A nossa missão não é construir um patrimônio, a nossa missão não é acumular riqueza, a nossa missão não é desfrutar dos prazeres da criação, a nossa missão muito menos se envolver com as coisas pecaminosas, mas a nossa primária missão é pregar a palavra, é entender que Deus nos enviou, que Cristo nos enviou para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra, para evangelizar, para apresentar Cristo para as pessoas, a fim de que os eleitos de Deus possam também crer em Jesus Cristo. Você é a providência de Deus para que outras pessoas possam ouvir o Evangelho e crer no Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar, portanto, alinhados com essa missão. Nós somos uma igreja aqui em plantação no bairro Universitário. Nós temos, portanto, a missão de pregar o Evangelho aqui em Caruaru, de sermos um ponto de pregação do Evangelho da Graça aqui nessa cidade, não apenas no Universitário, não apenas aqui no Maurício Nassau, mas em toda a cidade, fora da cidade, né? Nós temos irmãos que vêm de outras cidades aqui para o culto, para cultuar ao Senhor aqui. Então nós temos uma missão dada pelo Senhor Jesus, de sermos testemunhas de Cristo, de sermos pessoas que possam de fato testemunhar da verdade de Cristo onde nós estivermos. Nós temos irmãos aqui de diversos bairros aqui da cidade de Caruaru. Você está naquele lugar, você está nessa região para testemunhar do Evangelho. Deus te coloca em certo grupo de relacionamentos, de pessoas, amizades, para que você possa testemunhar do Evangelho, para que você possa anunciar o Evangelho. Você está em missão. A vida de um cristão é uma vida de missão. Nós não podemos postergar isso, nós não podemos adiar isso, nós não podemos negligenciar esse conceito de que nós estamos em missão neste mundo. Charles Haddon Spurgeon, falando
sobre a identidade de um cristão, ele diz que todo cristão é um missionário. Porque todo cristão foi enviado neste mundo para pregar a palavra. E ele ainda afirma que se você não é um missionário, você é um impostor. Porque se você é cristão, você foi enviado por Cristo para pregar as boas novas a este mundo. Então, meus irmãos, não vamos perder as oportunidades que nós temos de evangelizar. Não vamos perder as oportunidades que temos de convidar alguém para vir para o culto, ouvir o evangelho. Não vamos perder a oportunidade que nós temos diária de fazer uma oração, de apresentar a boa nova, a boa notícia de que Jesus é o nosso Salvador, o nosso consolo, o autor da nossa vida, o Deus providente. Quantas pessoas não estão passando por aflições na vida, e você conhece, você sabe, e você tem a oportunidade para mostrar que existe uma paz que vai para além das circunstâncias difíceis, uma paz que vai para além da aflição, que mesmo passando pela aflição e provação, essa paz é ultra circunstancial, está acima da aflição, está acima das adversidades, e essa paz se chama Jesus Cristo, e você tem a oportunidade de falar de Jesus para pessoas que estão passando por dificuldades, aflitas. Não vamos perder de vista a nossa missão. Deus nos enviou a este mundo, e Ele não enviou você sozinho. Nós temos um compromisso de unidade, estamos unidos nessa missão, que é o segundo pedido de Cristo aqui. Ele fala, primeiramente, sobre sermos guardados, depois ele fala sobre sermos santificados, agora ele fala sobre a missão, que você cumpra a missão nesse mundo, e por fim, o desejo de Cristo é que você seja um com Deus e com seus irmãos. O desejo de Cristo é que você seja um com Ele e com seus irmãos, porque perceba o que diz o texto, a partir do versículo de número 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam o quê? Um, como nós o somos. Vamos ler todos juntos o verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste. Amém. Meus irmãos, Jesus está pedindo aqui por unidade, para que a igreja seja um, para que sejamos um, para que tenhamos união. O pedido de Cristo, antes da sua crucificação ao Pai, é para que não haja divisão no meio da igreja, para que não haja divisão entre os irmãos, para que não haja divisão entre irmãos e irmãs, e que os problemas interpessoais sejam repreendidos, resolvidos pelo pedido de Jesus, pelo poder de Jesus, e mais que isso, pela cruz de Jesus. Porque, como já vimos em Efésios capítulo 2, ele diz que por causa da cruz, de ambos os povos, Deus fez um povo só, que se chama igreja. Então, a razão para que você seja um com seu irmão, para que você tenha unidade e tenha comunhão, se dá na cruz de Cristo. A razão é a cruz de Cristo, a razão é o sangue de Jesus. Ele derramou sangue no Calvário para que eu e você, para que a igreja seja uma, para que sejamos um em Cristo. Não deve existir, portanto, nenhum problema maior que o sangue de Cristo. Não deve existir nenhuma dificuldade maior que o sangue de Cristo.
dificuldade que separa, dificuldade que divide, dificuldade que traz separação entre os irmãos. Nenhuma dificuldade é maior que o sangue de Jesus. Nenhum problema é maior que o sangue de Jesus. Se você tiver dificuldade com algum irmão, com alguma irmã, lembre-se, Jesus Cristo derramou o sangue dele no Calvário para que você pudesse ter relacionamento com seu irmão, com a sua irmã. Então, diante disso, você precisa entender que o sacrifício de Cristo não foi em vão. Será que você vai negligenciar aquilo que Cristo fez na cruz para se manter dividido, em desunião? Olhe para a cruz, olhe para o Calvário, olhe para o sangue de Jesus, e diante da cruz, querido, você vai perdoar. Diante da cruz você vai pedir perdão. Diante da cruz o outro não deve nada para você. Diante da cruz você vai liberar misericórdia. Diante da cruz você vai agir com graça. Diante da cruz os outros podem até te maltratar, mas você vai tratar os outros como Cristo tratou você, com graça, com misericórdia. Porque nós tratamos Cristo como os inimigos. A Bíblia diz que nós éramos inimigos, pecadores, militávamos contra a vontade dele, e mesmo assim ele nos amou. Como nós podemos tratar o outro diferente? Talvez você diga: não, pastor, mas fulano é difícil, cicrano é perigoso, a pessoa é difícil demais para lidar com essa pessoa. Mas aí você pensa: Cristo tratou comigo com muita graça, porque eu sou difícil também. Eu era pecador, miserável, fazia aquilo que desagradava a Deus, e muitas vezes estava morto, eu estava longe de Deus, eu militava contra a vontade de Deus, e mesmo assim Deus me amou no Calvário, Ele se entregou por mim no Calvário. Como eu posso tratar o outro diferente? Mesmo que o outro erre, mesmo que o outro esteja pecando ou desobedecendo ou ferindo esse relacionamento, ainda assim você precisa entender que a cruz de Cristo te move, e como você foi tratado no Calvário, você deve também tratar o seu próximo. E Ele ora por isso, para que sejamos um. Meus irmãos, nós não podemos permitir divisão na nossa igreja. Nós não podemos permitir desunião na nossa igreja. Nós não podemos permitir divisão de propósito também, para que o mundo conheça que tu me enviastes, para que o mundo creia em Deus. Então nós temos um propósito de avançar. Quando um reino é dividido, não há, ele cai. Quando o reino é dividido, ele é destruído. Mas quando há unidade, quando a igreja está unida em um mesmo propósito, unida na vontade de Deus, unida nos relacionamentos, unida no amor, meus irmãos, Cristo é testemunhado pela igreja. Cristo é testemunhado pela igreja. Quantos relatos eu não tenho escutado, Reginaldo, de pessoas que chegam aqui na igreja e falam: mas que igreja linda, como eu senti a presença de Deus, como eu tenho visto Deus no meio da IPBU. Pessoas que chegam pela primeira vez aqui na igreja e depois me falam: pastor, parece algo diferente. E uma dessas marcas é por causa da união, da unidade que existe aqui nesse lugar, do amor que existe entre os irmãos. Eu ontem fui lá para João Pessoa participar de um podcast. Nosso irmão diácono Timóteo me levou. E veja como é importante a gente ter unidade, porque eu estava dirigindo na ida e ele me trouxe na volta, dirigindo. Mas na ida ele estava guiando o rumo com o GPS. Irmãos, com o GPS na mão. Ele disse: pastor, entra aqui à direita. Eu entrei. Ele disse: eita, pastor, não é aqui. Aí a gente fez um retorno de poucos quilômetros. Voltamos para o caminho certo. E eu só reparando lá na frente, uma bifurcação. E eu pensando: ele vai dizer alguma coisa. Ele está com o GPS. Irmãos, eu diante da bifurcação, no último minuto, se era para entrar para a direita ou para a esquerda. Não é possível que ele não vai dizer. Eu disse: Timóteo, é pela direita? Aí ele disse:
É, pastor, é. Para você ver a importância de estar unido ali, né? Ainda bem que eu perguntei, né? Mas imagine só, se eu quisesse ir para a esquerda e Timóteo dizendo é para a direita. E eu dizendo, não, é para a esquerda, e não é para a direita. É bem capaz de a gente ter batido ali, não é? Da mesma forma deve existir união no propósito. União na direção em tudo. Em tudo. Tem coisas que é difícil decidir, é difícil pensar. Não há necessidade de decidir agora. Vamos orar. Vamos pensar mais. Vamos colocar mais diante de Deus para que haja união na nossa missão. Meus irmãos, eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus, porque eu tenho visto aqui irmãos que chegam e vestem a camisa da plantação da igreja e dizem assim: eu estou aqui para servir, eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para avançar juntamente com os irmãos. Eu não estou aqui como acomodado, não estou aqui para assistir culto, mas eu estou aqui para servir juntamente com a igreja. Eu estou aqui para caminhar juntamente com toda a igreja. Unidade. Então, meus irmãos, ele pede por unidade. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?